Namastê, quando afirmamos a verdade em relação ao yoga, que o yoga raiz, o yoga tradicional, Sampradaya, é conservador, sofremos cancelamento, sofremos ataques por aqueles que pensam que o socialismo, que ideias comunistas e também progressistas são algo benéfico à humanidade, quando na verdade os grandes santos e mestres totalmente oniscientes afirmaram o contrário, que comunismo, socialismo e outros ismos de esquerda, incluindo nazismo, fascismo, que são pontas de lança do comunismo, fascismo, nazismo, são comunismo também. Basta estudar, ser sincero em sua pesquisa, em sua busca, e você compreenderá que Hitler, assim como Mussolini, foram usados por Stalin, Joseph Stalin. Mas a Alemanha nazista invadiu a Rússia. Sim, porque Hitler era um ser demoníaco, uma encarnação demoníaca, que se voltou contra o seu próprio criador, contra aquele que fornecia armas para eles mesmos e quis invadir a Rússia. E, inclusive, é dito que Stalin, quando soube que o exército nazista havia invadido a Rússia, ele levou 3 dias para acreditar. Porque Hitler foi uma criação de Stalin. Os nazistas recebiam armas da Rússia. Nossa Senhora, em sua aparição em 1917, em Fátima, Portugal, e Paramahansa Yogananda, pai do yoga no Ocidente, afirmou que as aparições dela em Fátima, em Portugal, foram reais. Ela disse aos pastorinhos: a Rússia espalhará seus erros pelo mundo. Yuri Bezmenov, ex-agente da KGB, veio a público fugindo da Índia, porque quando ele foi levado para a Índia, para subverter a cultura indiana, tentar destruir a cultura indiana, prática que vem da KGB russa, ele se arrependeu, Yuri Bezmenov. Procurem os documentários que tem aqui no YouTube sobre Yuri Bezmenov. Yuri com Y e Bezmenov. Ele fala tudo, inclusive da meditação transcendental, que os russos se interessaram para trazer paz às pessoas, na verdade, uma pacificação para que as pessoas se desarmem. Só que a tradição do yoga real, como essa imagem que tenho aqui atrás de mim, do Senhor Rama, apesar de Rama, de Ayodhya, o grande avatar de Vishnu, segundo alguns pandits eruditos indianos, teria vivido há 8.000 anos na Índia, ele foi um homem santo, um avatar, uma encarnação divina, mas guerreiro ao mesmo tempo. O yoga real, a prática da meditação, nos traz paz, sim, mas não nos deixa, não nos torna tolos, não. Isso aí é por conta do esquerdismo e não do yoga real. Se você conhece o yoga de fato, a tradição do yoga real, do Sanatana Dharma, se você conhece os épicos indianos como o Ramayana, que conta a história de Rama, Sita, Lakshmana, Hanuman, são guerreiros. Se você conhece a história do Mahabharata, a batalha de Kurukshetra, Dharmakshetra, não é uma batalha mitológica, não é um mito, não é uma invenção, é uma batalha histórica, ela ocorreu de fato. Os indianos não acreditam que a batalha de Kurukshetra é apenas mitológica, ela é uma batalha histórica, existe o lado psicológico dessa batalha, existe. Paramahansa Yogananda, ele pegou fatos históricos, como ele mesmo afirma, a batalha é histórica, e dentro da batalha histórica, dos personagens históricos reais, ele observou o lado psíquico, psicológico dessa mesma batalha que ocorre dentro de nós, em nossa psique, mas ela foi histórica, fratricida, sangrenta, entre primos, os Pandavas e os Kauravas, com armas em punhos, mesmo sendo homens santos. Swami Sivananda afirmou: fácil é alcançar a realização dentro de casa. Eu quero ver você alcançar a realização, o Samadhi, como Arjuna em meio à guerra. É muito fácil alcançar a realização, conforto do lar,
Eu quero ver você alcançar a realização, a visão de Deus, como Arjuna teve de Krishna em meio à guerra. Yogananda dizia que nós temos o dever de alcançarmos a realização divina como chefes de família, dentro da sociedade, trabalhando no dia a dia. Lahiri Mahashaya foi um grande exemplo disso. Trabalhava durante o dia, casado, trabalhava durante o dia e à noite ele meditava durante a noite. E alcançou a realização divina. Seu corpo era tão espiritualizado que os discípulos não conseguiam fotografar sua forma sagrada, sua forma física, de Lahiri Mahashaya, do século XIX. E eu gostaria de ler para vocês, para que não digam que estou mentindo ou que estou inventando, que nosso querido saudoso professor Hermógenes, José Hermógenes, um dos pioneiros do yoga no Brasil, militar, assim como Caio Miranda também foi militar, foi conservador. O professor Hermógenes foi extremamente conservador. Como lemos acredito que foi a primeira obra de Hermógenes, Autoperfeição com Hatha Yoga. Eu tenho uma edição antiga da Nova Era, da editora Nova Era, e gostaria de ler para vocês o que o professor Hermógenes escreveu, para que não digam que estou mentindo, que o yoga não é conservador. O yoga real é conservador. Se você inverte os valores do yoga, os yamas e niyamas, então você já não é mais um praticante de yoga. Como o próprio professor Hermógenes afirmou na introdução do livro, de um dos livros da Laura Parker, ele afirmou: serei capaz de manter o yoga no Brasil preservado? Será que o yoga não desvalará para o boga, a submissão às trevas? Quando você inverte os yamas e niyamas do yoga, asteia, não furtar, com frases tais como roubar celular para tomar uma cervejinha, isso é violação de asteia. Quem aceita isso? Quem aceita isso está sendo não um yogi, mas um bogi, alguém que se submeteu às trevas. Satya é veracidade, é ser da verdade, e não uma pessoa que mente. Brahmacharya é a preservação da energia sexual. E assim por diante, os yamas e niyamas de Patanjali, que constituem a coluna vertebral do yoga. Mas vejamos o que o professor Hermógenes escreveu no prefácio da obra Autoperfeição com Hatha Yoga. Escrevo este prefácio, não digo em estado de sofrimento, pois quem se entrega a Deus não tem como abater-se e preocupar-se, mas como não ter compaixão pelo mundo que os jornais estampam e que escuto na voz nervosa dos locutores, é um mundo agônico, uma civilização em ritmo de devastação, onde a dependência aos psicotrópicos não respeita sequer a área sagrada da infância, invadindo a escola e os lares, onde a arte se erotizou para faturar, onde literatura, teatro, cinema, divertimentos corrompem o gosto e a moral, explorando o mórbido, o asqueroso, o teratológico, segundo a rendosa fórmula sado-erótica. Escrevo este prefácio, ouvindo o riso das multidões neurotizadas, em desesperada fuga prazerosa. Tenho pena do ser humano neste fim de ciclo, vendo-lhe o sofrimento no rosto ansioso e doente de muitos que me procuram pedindo lenitivo para suas almas ulceradas, frustradas, arrependidas, querendo remédio contra o tédio, o vazio e o medo. Estou escutando legiões a gemer sobre os escombros dessa civilização moribunda. Escrevo compadecido dos imediatistas a juntar do solo árido as tristes colheitas de seus desvarios. Mas nem tudo está perdido. Os jovens são a esperança. Parte da juventude começa a descobrir a lei suprema, o amor divino, a luz redentora, a paz inefável, a beleza, a justiça e a verdade de Deus. Se o professor estivesse conosco hoje, ele perceberia o contrário, que
que como a juventude foi levada para o engano. Claro que agora a juventude está novamente se recompondo e percebendo o engodo no qual foi metida, está se libertando novamente. Mas por um período sombrio nas escolas e universidades, ela tem sido submetida a esse engodo, a essa mentira. E o professor continua: trazidas aos homens pelos avatares da divindade, as divinas encarnações. Este é o fato mais auspicioso da hora atual do mundo. Os jovens têm condições de compreender e valorizar o que eles disseram e têm a suficiente santa coragem de se tornarem seus discípulos sinceros, sem egoísmo e sem hipocrisia. Legiões de jovens neocristãos, neo-hinduístas, neobudistas movimentam as ruas das grandes cidades do mundo, louvando a Jesus, cantando hinos a Krishna, entoando velhos sutras de Gautama. As práticas psicossomáticas do yoga, iguais às que este livro ensina, estão resgatando muitos jovens das drogas alucinantes. As filosofias cristã, hinduísta e budista estão redimindo, despertando, santificando. A imprensa internacional abre espaço no cinza escuro de suas manchetes para informar que os moços estão trocando Karl Marx por Krishna. Lembrando que Karl Marx foi um dos grandes mentirosos da história da filosofia, um grande mentiroso apátrida, um homem que falou sobre trabalho e, em verdade, era sustentado por sua esposa, que morreu quase como um indigente, sem amigos, cuja intenção era se vingar de Deus e da humanidade, como ele mesmo escreveu em uma de suas obras, uma obra teatral inacabada, Oulane. Vingança contra Deus e contra a humanidade. Ora, quem deseja vingança contra Deus, que é a sua essência, o seu eu maior, e contra a humanidade, não é digno de qualquer valor, não é digno de ser ouvido, é um satanista declarado. Marcuse por Jesus, Mao Tse-tung por Buda, Lenin por Gandhi e Luther King. Muitos estão deixando o viver egoístico pela generosidade de cada Karma Yoga, o erotismo extremado pela Bhakti Yoga, amor devoto, as demonstrações destruidoras de protesto pelo Ahimsa, a não violência, a devastação física e moral pelo Hatha Yoga, os manuais de subversão pelo Gita, pelo Evangelho ou pelo Dhammapada do Buda. Agora sim há esperança. Como é bom verificar que os jovens estão enamorados pela realização espiritual, pelas filosofias profundas, pela moral, pela disciplina do yoga. Espero que este livro continue o que tem sido uma convocação, um roteiro, um instrumento redentor para todos, não importa a idade. Desejo que outros milhares possam realizar uma transformação, um enriquecimento de suas personalidades, harmonizar seus conflitos, vencer a doença e irradiar amor e alegria no mundo. Desejo que este livro possa oferecer-lhe uma pequena janela para a luz perene, um caminho aberto para seu tesouro íntimo, onipresente, o Cristo cósmico. E ele continua. Paramahansa Yogananda escreveu também em seu Romance com Deus, editora Self-Realization Fellowship, páginas 66 e 67, que o comunismo é o maior dos inimigos e que se a ideia de Deus desaparecer na Terra, não valerá a pena viver. Yoga real é de Deus, vem de Deus, veio de Deus e é de Deus. Yoga real é conservador e nada tem a ver com progressismo ou com comunismo, socialismo, gramscismo, nazismo, fascismo e outros ismos satânicos que só servem para destruir as mentes, as almas, os corações e as nações. Namastê.